página 25, número 4. A economia açucareira nordestina atingiu o auge durante a ocupação holandesa do Brasil. A imagem a seguir retrata o mercado de escravos do Recife na época do domínio holandês. Analise-a. Com base em seus estudos e análise da imagem, assinale com V as alternativas verdadeiras e F as falsas. Na época da ocupação holandesa do Brasil, a cidade do Recife se destacou pela produção açucareira, ao passo que Olinda se consolidava como um grande centro comercial. Essa está falsa. No século XVII, grande parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil era utilizada na produção açucareira. A revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão, teve esse fato como uma de suas principais motivações. Verdadeiro. A expulsão dos holandeses do Brasil não teve efeito direto na economia açucareira no Nordeste brasileiro. Falso. A produção açucareira dos holandeses nas Antilhas estimulou o endividamento dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes de Recife. Verdadeiro. O mercado de escravos de Recife atendia a necessidade de mão de obra para a produção açucareira. Também é verdadeira. Então ficou F, V, F, V, V. Número 5. A região das Minas Gerais foi palco de diferentes revoltas ao longo do período colonial, em especial sobre 2 conflitos nativistas. Complete o quadro comparativo a seguir. Bom, então a gente tem Guerra dos Emboabas e Revolta de Vila Rica. Vamos lá. O período da Guerra dos Emboabas foi de 1709 a 1710. E a Revolta de Vila Rica foi 1720. Então vocês vão colocar no Guerra dos Emboabas 1709 a 1710 e no quadrinho da Vila Rica vocês vão colocar 1720. As causas. No Guerra dos Emboabas vocês colocarão conflito entre paulistas e forasteiros pelo controle das datas da região das Minas. Conflito entre paulistas e forasteiros pelo controle das datas da região das Minas. E na Revolta de Vila Rica, vocês colocarão insatisfação dos mineradores com o aumento da fiscalização dos impostos na região das Minas Gerais. Insatisfação dos mineradores com o aumento da fiscalização dos impostos na região de Minas Gerais. Grupos envolvidos. No Guerra dos Emboabas, vocês colocarão paulistas, os bandeirantes, e os forasteiros, os portugueses. Na Revolta de Vila Rica, vocês colocarão mineradores e funcionários da coroa portuguesa. Agora, o desfecho da Guerra dos Emboabas, vocês colocarão: após a derrota, muitos paulistas foram em busca de ouro em outras regiões. Após a derrota, muitos paulistas foram em busca de ouro em outras regiões. E na Revolta de Vila Rica, vocês colocarão: repressão violenta do movimento, Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. Repressão violenta do movimento, Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. Certo? Página 26, questão 6. O texto a seguir descreve um dos principais conflitos nativistas do Brasil colonial. Analise-o. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a formar de uma contenda municipal de escopo jurídico e institucional entre um Recife florescente que aspirava à emancipação de uma Olinda decadente, que procurava mantê-lo a uma sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo, revelou-se que realmente era um jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. A qual conflito do período colonial o texto se refere? A Guerra dos Mascates. B. No texto, os termos loja e engenho fazem referência a quais cidades? Loja se refere ao Recife e engenho
se refere a Olinda. Loja se refere ao Recife e engenho se refere a Olinda. C. Por que o autor do texto afirma que havia uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural? Explique a relação dessa afirmação com a ocorrência do conflito ao qual o texto se refere. Vocês colocarão assim: a passagem do texto destaca o endividamento dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes de Recife. A passagem do texto destaca o endividamento dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes de Recife. O temor da cobrança dos empréstimos e das dívidas, que poderiam levar ao confisco de muitas propriedades, motivou o conflito. O temor da cobrança dos empréstimos e das dívidas, que poderiam levar ao confisco de muitas propriedades, motivou o conflito. Número 7. Sobre a revolta de Beckmann, utilize algumas das palavras presentes no quadro para completar adequadamente o texto. Então, vamos lá. Em 1682, Portugal criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. A empresa, em troca do monopólio comercial da região, deveria fornecer a este pelo menos 500 escravizados anualmente. A companhia, que não cumpriu esse compromisso, aumentou ainda mais o desdobramento da população local em virtude dos preços elevados dos produtos importados. Além disso, reclamações em relação ao uso de pessoas e medidas contraditórios e a má qualidade dos gêneros alimentícios tornaram-se frequentes. No início de 1684, os irmãos Manuel e Tomás Beckmann lideraram uma revolta contra a companhia. A coroa portuguesa, apesar de suspender as atividades dela, agiu com violência na repressão do movimento. Então, a ordem das palavras são Maranhão, população, importados, contraditórios, má e suspender, certo? Então, essa foi as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo!